dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao assunto CME? Nesse vídeo você vai entender melhor como que funciona a área suja do Centro de Materiais e Esterilização aqui no NERSCast Brasil. Bom, então eu gostaria de apresentar para vocês o Centro de Simulação da SOBEC, que é um mini CME, né? Um mini Centro de Material e Esterilização, para a gente poder falar um pouco dessas etapas do processamento do material. Então, o CME ele é composto basicamente de duas áreas, então uma área suja e uma área limpa. Dependendo da complexidade dos materiais que o CME processa, ele vai ser um CME classe 1, que a gente fala, ou classe 2. Tudo isso está determinado lá na RDC 15. Então, o que ele preconiza? Quando é um CME que processa materiais não complexos, ou seja, materiais que não têm lúmen ou fundo cego, ele vai ser considerado um CME classe 1. E aí, nesse caso, essa área suja e a área limpa, elas podem ser divididas por meio de uma barreira técnica. Já quando é um CME classe 2, que processa esses materiais complexos, a RDC 15 ela preconiza o quê? Que exista uma barreira física entre essas duas áreas. Então, que é o que está exemplificado justamente aqui. Então, a gente vai começar esse circuito do processamento de um material pelo fluxo que o material faria. Então, onde que ele é recebido quando ele chega no CME? Justamente na área suja, porque o material já foi utilizado, ele vem sujo, né? Então, essa daqui seria uma sala de recepção e limpeza do material, também chamada de área de descontaminação ou de expurgo. E é nesse local que é feita a limpeza do produto, né? E a limpeza ela vai poder ser feita de duas formas, ou por meio da limpeza manual, que é aquela limpeza que vai utilizar escovas e outros artefatos, inclusive, por exemplo, artefatos mais longos, com cerdas, para poder proceder à limpeza de materiais canulados, com lúmen, etc., né? E tudo isso, existem diversos tamanhos, conformações para ser capaz de atingir os mais diferentes espaços dentro do material que necessita ser processado. Então, além disso, nós temos pistolas de ar para poder auxiliar nesse procedimento da limpeza. A limpeza é feita com o uso de detergentes, que podem conter enzimas ou não, e tem diferentes detergentes com pH mais alcalino, enfim. Isso daí tudo acaba sendo um pouco mais específico e é o que a gente comentou, que acaba sendo abordado muitas vezes nos cursos de especialização. Então, existe essa etapa da limpeza manual, e aí quando a gente fala da limpeza automatizada, significa que a gente vai utilizar algum equipamento para proceder à limpeza. Então, os equipamentos que acabam sendo mais conhecidos é a lavadora ultrassônica, que é uma lavadora. Vamos lá conhecer, gente. Podemos colocar os materiais canulados aqui dentro. Como que ela funciona? Ela trabalha emitindo frequências de ultrassom, e essas frequências de ultrassom vão formando como se fossem microbolhas no instrumental e geram como se fosse um vácuo, é o chamado processo de cavitação. E eles acabam removendo a sujidade, a matéria orgânica, por meio desse processo. E aí, o que eu gostaria de ressaltar? Que existem indicadores para o processo de limpeza. Então, por exemplo, para a lavadora ultrassônica, a gente tem algumas ampolas que podem ser colocadas aqui dentro, e o que elas vão verificar? Se há o rompimento de esferas que são colocadas dentro desses indicadores por meio da ação do ultrassom, né? Isso vai garantir que o processo está sendo adequado. Outro equipamento bastante utilizado é a termodesinfetadora, que é um equipamento que vai trabalhar com a ação térmica, né? Então, por meio da alta temperatura e ação da água, é feito o processo de limpeza. E a termodesinfetadora tem a vantagem que, para aqueles materiais que são resistentes às altas temperaturas, ela já faz a desinfecção do material.
tem sido recomendada sobretudo para aqueles materiais de assistência ventilatória, porque como ela trabalha basicamente com água e calor, né, a temperatura, ela não deixa resíduos nesses materiais. Então, acaba sendo um processo bastante interessante para esse tipo de artefato. Gente, olha eu aqui, ó, no reflexo. Vocês estão tendo uma aula, né, gente? Eu tô amando resgatar esses conceitos e aprender novos conceitos. Bom, então depois, por exemplo, da limpeza, dessa pré-limpeza feita manual, às vezes, se não é um material canulado, ele é disponibilizado em cestos e inserido aqui na termodesinfetadora, por exemplo. Lavadora e termodesinfetadora que acaba sendo não. E essa é interessante porque ela é de barreira. O que isso significa? Que o material entra pela área suja, ele passa pelo processo de limpeza e desinfecção. E o que é a barreira? É justamente a barreira física. E ele já vai sair na área limpa.